Olá, olá mulher! Hoje a gente vai conversar sobre um tema que vocês pediram e que eu gosto muito de falar, mas eu acho que eu nunca falei, que é como que a gente faz para largar a pílula. Vamos lá? Então vamos largar a pílula em 3, 2, 1. Então, gente, para começar, eu queria contar a minha história. Na verdade, enquanto a gente for conversando aqui, eu vou dar bastante dica. Eu vou contar um pouco também do que foi a minha história para largar a pílula. Eu usava pílula, né, anticoncepcional. De acordo com a minha médica, era um anticoncepcional bem moderno, porque ele era daqueles de dosagem bem pequena, né, de hormônios. E eu usava porque eu achava que eu estava controlando a minha menstruação, controlando o meu ciclo. Eu podia escolher quando eu ia menstruar e eu tava fazendo benefício porque a minha pele ia ficar mais bonita, eu ia emagrecer e etc. Na verdade, eu não menstruava, né? Porque quando a gente toma pílula, a gente não tá menstruando, a gente tá tendo um sangramento, né? A menstruação, ela faz parte do ciclo menstrual, então a menstruação acontece porque um óvulo não foi fecundado, e aí esse óvulo é eliminado junto com o corpo ali sanguíneo que foi feito para proteção do bebê caso a mulher engravidasse. Bom, então, na verdade, eu não estava controlando a minha menstruação. Eu também não tinha, assim, não tive uma grande alteração na minha pele. Minha pele geralmente já era bem oleosa. Eu tive bastante problema de acne na adolescência. Mas eu já tô falando da minha fase adulta, que eu não vi, assim, uma diferença substancial de beleza da pele. E também não vi uma mudança substancial no meu peso, tá? Eu tenho geralmente bastante briguinha com a balança, bastante tendência a engordar e a pílula não fez diferença nenhuma, tá? Então eu comecei a frequentar círculos de sagrado feminino, círculos de mulheres, e eu decidi que eu ia para a pílula mesmo porque eu não precisava, né? Eu não tinha nenhuma questão que a médica tinha me indicado a usar a pílula, era uma decisão minha, tá? Ahn, então eu decidi parar. E aí eu falei assim: eu vou na minha médica, porque aí ela vai me contar como é que eu faço pra parar. Eu tava tomando acho que há uns 3 anos. Eu já tinha tentado parar acho que umas 2 vezes e eu tinha ficado muito mal. Eu tinha tido muita espinha e tal, eu fiquei muito mal e eu voltei com a pílula. E aí eu falei, não, dessa vez eu vou parar, mas aí eu quero uma orientação médica. E eu fui lá e ela falou, tá bom, para, né? Ela não me deu nenhuma orientação. Eu achei que tivesse alguma orientação, assim, mas realmente não tem, né? Mas eu achei que ela, sei lá, ia falar, tipo, toma um dia sim, um dia não, depois você toma, sei lá, a cada 2 dias, sei lá. Mas não foi isso. Acho que isso não existe realmente. Acho que foi coisa da minha cabeça. E ela falou, pode parar. E aí me deu um susto, porque eu sabia que os sintomas iam vir todos de rebote, né? Então eu fui procurar uma vizinha e amiga minha, na época era minha vizinha, agora a gente mora longe, que era quem estava organizando esse círculo de mulheres também, ela era terapeuta. E aí eu sei que ela tinha algumas terapias para o feminino, ela era esteticista também, massoterapeuta. E eu fui, né, pedir para ela se ela tinha alguma terapia. E ela tinha alguma terapia, era uma terapia menstrual, tá? Que ela mesma tinha criado, enfim, um método a partir de muitos, muitos anos trabalhando com mulheres, tá? E aí a gente então fez essa terapia, foi essa terapia com ela que me apoiou. Porém, eu fiz eu acho que uns 4 encontros só, porque ela me dispensou. E eu fiquei super aflita, assim, porque eu achava que eu não estava pronta ainda, né? Eu achava que eu ainda ia ter muitos problemas. Mas, na verdade, eu entendo que eu precisava lidar com esses problemas e me acolher nesses problemas, e ela já tinha me dado todas as ferramentas que eu precisava para isso. O que que ela fez? Ela me deu algumas leituras, tá? De textos selecionados de Mulheres do Sagrado Feminino, para eu estudar. Ela me deu um calendário lunar para eu marcar, registrar minha menstruação. Ela fez massagens em mim, e ela fez um exercício de livre associação, que foi bem legal, para eu associar palavras, coisas, ideias que vinham à minha cabeça quando a gente falava sobre menstruação. E aí a gente depois analisou isso juntas. Uma coisa bem legal que ela fez comigo também, ela me perguntou quando que foi a minha primeira menstruação, em que lua que era.
Eu não sabia exatamente, mas eu sabia mais ou menos, eu consegui puxar da memória mais ou menos a semana que foi. E aí a gente encontrou a Lua, e aí ela falou assim: "Você nasceu de parto normal?" Eu falei: "Sim, nasci de parto natural", né? Então, o que ela, né, tinha percebido com os estudos, com todas as mulheres que ela atendia, que a gente, quando a gente nasce de parto natural, a gente menstrua na mesma lua que a gente nasceu, né? E geralmente a mãe também, a nossa mãe também menstruou nessa lua e nasceu nessa mesma lua, é uma coisa que vai se perpetuando. E geralmente a irmã também, né? Eu tenho uma irmã, a gente deu uma olhada assim, na verdade dava uma pequena diferença ela cair em outra lua, mas a minha mãe teve vários problemas na gravidez. Eu acho que a minha irmã, não sei se ela nasceu prematura, mas ela nasceu aí uns dias antes do esperado, porque minha mãe teve que fazer bastante repouso durante a gravidez e tal. Mas foi muito interessante, porque as luas todas batiam mesmo, né? Então, ó, se você lembra o dia da sua primeira menstruação, dá uma olhadinha se ela bate com o dia do seu nascimento, caso você não tenha nascido de cesárea ou de parto induzido. Vê lá. Fica a dica. Bom, e aí ela me dispensou, e aí eu fiquei, então, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E aí, na verdade, eu pedi mais indicações para ela e comecei a estudar mais, comecei a participar de mais círculos. E eu lembro que ela falou assim, né? Olha, mas a sua menstruação veio e você não teve cólica. E é verdade, logo depois que eu parei a pílula, a minha menstruação veio, acho que dali uns 20 e poucos dias também. Não fiquei assim muito tempo sem menstruar. E eu não tive cólica, né? O que eu senti foi aquele cansaço, eu sinto até hoje em alguns dias da menstruação, né? Uma necessidade, um cansaço físico, uma necessidade de estar mais em repouso. Eu tive espinhas, né? Isso eu já esperava que eu tivesse, espinhas mais do que o normal. E eu não sei explicar o que foi, porque eu cheguei no médico e eles também assim, me examinaram, eu só fiquei pior, porque eu tinha uma espécie de uma coceira. Não chegava a ter corrimento, mas coçava demais. Eu lembro que eu deitei na cama e chorei muito de coceira e eu não conseguia coçar, né? Foi muito difícil. Porém, eu chorava e eu falava assim, não, pra mim mesma, se calma, isso vai passar, isso vai valer a pena, é só um pouquinho. E eu acho que essa coisa de largar pílula, mesmo que você esteja usando uma pílula como a minha, que na época era de última geração, há 9 anos atrás, 9, 10 anos atrás, o seu corpo ele destreina os hormônios, né? Ele destreina hormonar, digamos assim. Então ele vem sem saber o que fazer com os seus hormônios. Então os hormônios vêm no efeito rebote e aí você vai ter todos os sintomas que você imaginar de uma vez. E aí é o momento que você desiste. Mas se eu puder te falar uma coisa, não desista, porque vale a pena, tá? Se acolha bastante. Essa é a primeira dica. Foi o que eu fiz. Eu falei, não, agora eu não vou desistir. Eu já tinha tentado acho que umas 2, 3 vezes. Eu falei, agora não vou desistir. Agora a gente vai até eu estar com o ciclo normal, o ciclo regularizado e ter os sintomas que são sintomas do ciclo, né? Não são sintomas de efeito rebote hormonal, tá? Então, depois que a minha terapeuta me deu alta, eu então continuei estudando sobre o sagrado feminino. Realmente eu me apaixonei sobre o sagrado feminino e por isso que hoje eu tô aqui. Eu fiz muitas leituras, eu inclusive comprei livros, né, de sagrado feminino para eu entender melhor essa coisa da história da mulher e da mitologia. Como é que se diz? Me fascinou bastante e me entender como sagrada, entender o meu ciclo como sagrado para mim, meu útero como sagrado para mim estava fazendo muito sentido. Então eu li bastante, frequentei os círculos de mulheres, me acolhi bastante, tive muita paciência de que isso ia passar, muita confiança de que isso ia passar, muita paciência com os sintomas, aguardando que eles passassem, tá? E eu acho que uma coisa que é muito importante para vocês também, que eu fiz, eu celebrei cada pequena vitória, tá? Então, cada vitória que eu tive de, por exemplo, passar por essa coceira horrorosa,
aguentar essa coceira horrorosa até que ela passasse, é, de eu estar ali pra mim, eu ter conseguido passar por isso, eu celebrava. Então, cada pequena vitória, então passou o período das espinhas, as espinhas sumiram, eu celebrava, né? Então, cada pequena vitória, cada sintoma que eu tinha aguentado, cada menstruação que vinha, cada período ovulatório que eu estava passando, que eu estava percebendo transformação no meu corpo, eu celebrava, eu me dava parabéns, eu me acolhia, né? Eu mostrava para mim como isso estava sendo importante, como estava sendo importante eu perseverar nesse caminho, tá? Além dessas coisas, outras coisas que eu indico, né? Esse foi o meu caminho, né? Eu acho que é que muitas mulheres passam, mas além de outras coisas, eu indico que você possa fazer uma terapia mesmo, uma terapia psicológica, psicoterapia, né? Uma terapia holística, que foi o que eu fiz, né? Foi uma terapia holística, eu acho que é bem bacana para você trabalhar o seu corpo como um todo. Uma terapia floral também é bem bacana, porque o floral trabalha com a nossa espiritualidade, trabalha com as nossas emoções e a gente vai ter uma mudança de emoções aí. Você sempre perseverar e saber que vai valer a pena, isso vai fazer toda a diferença para você conseguir continuar nesse caminho, tá? Você ter alguém com quem você possa compartilhar, então pode ser o terapeuta, pode ser uma amiga que menstrua, né? Uma amiga que tem um ciclo, pode ser uma amiga que largou a pílula, largou o DIU, largou, né, algum método anticoncepcional, um amigo, uma irmã, né, que tem alguma experiência para poder você poder contar o que está acontecendo e compartilhar sua história e também as suas pequenas vitórias, né? Observar e registrar, já que você vai começar a ter um ciclo menstrual, você se observar e entender como é que ele funciona dentro de você e registrar isso é muito importante também. Ouvir outras mulheres que largaram é muito legal. Tem um monte de histórias aí na internet de mulheres que, inclusive, tiveram questões físicas horrorosas, assim, né? De enfermidades, assim, que tiveram que passar por cirurgia por causa do uso de pílula. Mas também tem história que eu acho que vocês podem conhecer, acho super válido. Mas também tem histórias de mulheres, né, que largaram e tiveram aí um processo XYZ, ou um processo como o meu, que foi difícil, mas também não foi assim tão horroroso, né? Então é legal sempre você ouvir outras histórias para você e assim, colocando na sua cabeça e preenchendo a sua mente com esse repertório de que vale a pena, de que dá certo, de que muitas mulheres conseguiram e você também vai conseguir, tá? Uma coisa que é bem legal também é você poder fazer uma terapia de ginecologia natural, né? A ginecologia natural, ela traz, além dos tratamentos naturais, que são muito bacanas, pra gente não ficar enfiando mais remédio dentro de nós, a não ser que exista alguma enfermidade muito forte, mas assim, na verdade, essas coisas que acontecem, sintomas que acontecem quando a gente tira a pílula, são mais respostas do nosso corpo que não está sabendo o que fazer do que doenças realmente que precisam de uma medicação, né? Então, um tratamento com ginecologia natural vai trazer essa naturalidade para você, vai desintoxicar você um pouco dos medicamentos e também vai mexer com as emoções, né? A ginecologia natural também mexe um pouco com as emoções e vai poder cuidar de você e nas suas questões emocionais também, tá? Uma coisa muitíssimo importante quando a gente retorna para o nosso ciclo menstrual natural, a gente precisa entender que a gente é sagrada com esse ciclo, do jeito que ele é, né? Uma coisa que foi uma decisão para mim, né? Quando eu decidi parar com a pílula, era que eu queria voltar. Assim, era a frase que eu me ouvia falando para mim. Eu queria voltar a ser eu. Eu quero voltar a ser eu, né? E não que eu estivesse mal ou deprimida ou perdida, sem saber o que fazer da vida quando eu tava tomando pílula. Não era isso. Mas eu tinha a sensação de que eu não estava sendo eu completamente, porque os hormônios, eles mexem com a mente, eles mexem com as emoções, com a nossa energia física, né? Com a nossa energia mental, com a nossa concentração. E eu estava tendo a impressão de que eu não me conhecia, de que eu não sabia quem eu era de verdade. Então, quando a gente retorna, né, para essa vida cíclica
desses hormônios naturais nossos, a gente vai retornando. Foi a sensação que eu tive, assim, que eu tava retornando para quem eu era de fato, tá? E aí então eu tava retornando para minha natureza, para minha sacralidade como mulher cíclica, né? A gente é muito alimentada pelo sangue, pela ideia de que o sangue menstrual é um tabu, né? De que ele é vergonhoso, de que ele é feio, errado, sujo. A gente tem medo de falar, a gente tem vergonha. A gente conversa pouco sobre isso com as nossas meninas. A gente, quando era menina, conversou pouco sobre isso também, né? A gente, como mulher adulta, independente, produtiva no mercado de trabalho, a gente ouve demais, a gente sente demais que o ciclo menstrual atrapalha a produtividade, que a gente não rende tanto quanto os homens, que a gente não rende tanto quanto a gente devia render, que a gente não produz tanto. E aí a gente fica querendo ou mascarar, né, o ciclo menstrual para a gente não ter ciclo menstrual e aí a gente poder ser produtiva como os homens, mas na verdade isso não necessariamente vai acontecer, né? Ou a gente fica então se culpando e maldizendo o nosso ciclo menstrual, né? Então a gente fica falando maldizendo nosso ciclo menstrual, né? Dizendo que a gente não queria ser mulher, não queria ter esse ciclo menstrual. Ele não tá vendo, esse ciclo menstrual não vai me fazer bem, eu não vou produzir, eu não vou ser competitiva. Mas na verdade isso não é verdade. A gente deve, na verdade, descobrir meios de fazer uma produção que seja mais cíclica, diferenciada, né? A gente não rende linearmente a nossa produtividade, mas a gente rende ciclicamente e em cada momento do nosso ciclo menstrual, a gente rende, né? Assim, a gente produz de formas diferentes, né? Então a gente precisa começar a mostrar esse valor para a sociedade também, tá? Você não é menos produtiva porque você tem um ciclo menstrual, coloca isso na sua cabeça. E aí, a partir desse momento que você tá parando a pílula, você começa a descobrir todas as suas potencialidades e quem você é, né? Então comece a perceber assim o que está acontecendo com você, o que você tem vontade de fazer e o que você tem potencial para fazer, né? Em cada parte do mês, comece a observar o que você gosta de fazer naquela parte do mês, o que te faz bem. Nossa, o que faz bem eu fazer aqui? O que faz bem eu fazer, né? Como atividade mesmo, ou eu fazer para os outros, ou eu fazer para mim, né? Ou fazer uma tarefa, o que me faz bem, o que é gostoso, o que eu faço bem nessa época do mês, eu faço com facilidade. Nessa época específica do mês, o que é simples e fácil nessa época específica do mês. Começa a perceber isso, se planejar dessa forma, começa a anotar e começa aí a se autoconhecer. Na verdade, assim, quando a gente tira a pílula, é que o nosso realmente o nosso trabalho de autoconhecimento começa, né? Então a gente começa realmente a conhecer todas as nossas potencialidades e como que a gente vai se transformando durante o nosso ciclo, durante o nosso mês, tá? Vou te dar mais algumas dicas. Acho que uma coisa muito legal se você quiser se conectar com as deusas, eu acho muito bacana. Foi uma coisa também que eu fiz, comecei a estudar mais as deusas. Primeiro com os oráculos de deusas, eu tenho 2. Tem até na internet, se vocês quiserem procurar, uns que dá para tirar online. Mas é legal até comprar e nessa época, inclusive na menstruação, tirar alguma mensagem das deusas para você. Mas eu comecei também a me conectar com os mitos e os arquétipos das deusas, né? Para poder me entender também como sagrada, assim como uma divindade, né? Assim como as deusas são, né? Eu também tenho o divino dentro de mim porque existem deusas, né? Existem esses arquétipos, você acreditando de que essas deusas existem como entidade ou não, né? Então eu comecei a me conectar com alguns arquétipos. Eu vou dar dicas de 2 arquétipos bem legais para se conectar, para você poder cuidar então desse período que você vai estar largando a pílula. Um deles é Afrodite. A Afrodite, ela é a protetora dos ventres, né? Dos ventres das mulheres. A Afrodite, quando ela nasceu, né, da espuma do mar, ela saiu de uma concha
E aí ela foi levada até, as ondas levaram ela até a praia. E aí chegando na ilha, ela foi pisando, onde ela pisava nasciam flores, era uma coisa maravilhosa. Todo mundo saía em par, então os casais, os homens, as mulheres saíam em par, os animais saíam. Ela foi casando todo mundo, todo mundo ia sair, até os animais saíam em par. E ela, nesse momento, ela começou a abençoar os ventres das mulheres. Então, a Afrodite, né, as mulheres pelas quais ela passava, ela abençoava os ventres. Então, a Afrodite é a protetora e a abençoadora, digamos assim, dos nossos ventres. Nós podemos, então, dedicar aí um momento de meditação, um momento de ritual para Afrodite, pedindo proteção, pedindo força para o nosso ventre sagrado, pedindo que a gente consiga passar por esse processo, pedindo que a gente consiga acessar essa força de Afrodite dentro de nós, tá? Uma outra deusa bem bacana é a deusa, eu não sei se fala assim, é Shang-O, né? C-H-A-N-O, A-N-G-O, que é uma deusa chinesa, que ela simboliza a menstruação, porque ela é uma deusa que foi se recolher na lua, olha que lindo. Tinha uma lebre lá, né? Algumas pessoas, algumas mitologias falam de uma mancha de uma lebre que a gente consegue ver na lua. Então ela tem a ver muito com esse recolhimento que a gente faz durante a menstruação. Então a Shang-O, ela é uma deusa protetora da menstruação, desse momento que as mulheres querem ficar mais sozinhas, mais recolhidas, mais introspectivas na sua lua, não é mesmo? Então essas duas deusas são bem bacanas para você se conectar, tirar um oráculo, ler a história delas, de repente fazer um ritual para elas, tá? Um ritual pessoal para elas. Uma outra coisa muitíssimo importante quando você retomar o seu ciclo é você usar absorventes sustentáveis, né? Métodos de absorventes sustentáveis. Os absorventes descartáveis, eles têm uma excessividade de química, eles não são controlados pela Anvisa, então as fábricas podem colocar exatamente tudo o que quiserem ali, eles causam uma inflamação no útero, inclusive, por isso que a gente tem a sensação que a gente menstrua demais, né? Então os absorventes de pano, as calcinhas menstruais, os copinhos, né? Os copinhos de silicone, né, coletores menstruais, são os mais indicados para a gente também voltar. E foi uma coisa que eu fiz também. Quando eu parei a pílula, eu já comecei a usar todos os métodos alternativos de reter, digamos assim, a menstruação, né, absorver a minha menstruação. Eu vi que isso era importante para mim, e realmente foi. E eu acho que também ele dá um contato com o seu sangue que não é aquela papel, aquele negócio que você joga no lixo e o seu sangue tá lá, mas você pega o seu sangue, você, né, o paninho ou o coletor, a sua mão vai molhar de sangue, você vai colocar o paninho pra tirar ali o sangue de molho, vai espremer, você vai sentir o seu sangue, né? E aí você vai ter esse contato com essa parte de você e vai se sentindo cada vez mais sagrada e quebrando esse tabu de que o seu sangue é nojento, de que não é legal menstruar. É muito importante você ter esse contato. Para mim foi muito importante eu começar a ter esse contato, então eu deixo essa dica para você também. Tenha sempre paciência com você, não deixe de ter paciência com você, de se acolher, né? E se priorize o trabalho que você está fazendo em você, por você nesse momento. Coloque isso como uma meta, coloque isso como uma tarefa mesmo, que você vai estar fazendo para você, tá bom? Vai valer a pena, com certeza. Me conta aí se você tem uma história de largar a pílula, como é que tem sido? Será que você tem algum medo? E me conta se eu te ajudei, que eu quero saber. Ou se eu deixei algum detalhe passar, que eu também posso aqui destrinchar um pouco mais para vocês. Um beijo e até mais. Tchau!